Bom dia, boa tarde, boa noite, porque outros assistirão em outros momentos e não sei qual será a estação do dia, né, o turno do dia. É uma alegria estar com vocês nesse encontro, que menos do que um auditório, é uma roda de conversa, e com essa característica de que cumprimos uma agenda orgânica das nossas instituições e aí, no caso, da Comissão de Direitos Humanos de Passo Fundo. Quero agradecer ao professor Paulo Carbonari, né, um querido amigo de muitas jornadas, já de muito percurso, não só em Passo Fundo, mas em Porto Alegre, quando ele coordenava o Encontro Estadual de Direitos Humanos a partir de sua liderança no Movimento Nacional de Direitos Humanos, né? Recentemente estivemos juntos em Brasília, num encontro de monitoramento, de balanço, de execução, né, de 10 anos do Plano Nacional de Educação, de Direitos Humanos, né? Foi de Direitos Humanos ou de Educação? Não me lembro bem agora. É, O PNDH 3, Direitos Humanos. PNDH 3, né, o plano, também por conta do seu pioneirismo e da sua referência na temática da educação em e para os direitos humanos, né? Limando até os cumprimentos de minha esposa, a professora Naíbe Calho, né, que tem sido também uma interlocutora no tema, né, da educação em direitos humanos. Né? Ela que integrou, você mencionava há pouco, o Solon, o Comitê Nacional de Educação para os Direitos Humanos. Né? Resignou-se em 17, quando mudou a orientação política brasileira sobre esse tema, governamental, pelo menos. Né? Mas, então, eu fiquei muito contente com o mote da chamada, né, que é Direitos Humanos em Travessia. E quero, mais por esse viés, trabalhar o tema, porque aqui estou numa roda de conversa com pessoas que são engajadas muito em diferentes dimensões no assunto. Então, a minha condição aqui é de assessoramento e menos de preleção, porque eu não vou pregar para os convertidos. Né? Então, é, aqui já está todo mundo na estrada há bastante tempo, né, em diferentes percursos, com diferentes mobilizações, em geral, na construção do processo e, portanto, na postura de desbravamento, de aliança com os verdadeiros protagonistas desse processo, que são os sujeitos de direito e, em geral, os movimentos sociais. Né? Então, eu gostei do recorte proposto, Direitos Humanos em Travessia, que é o que a pandemia agudiza, mas que já se coloca desde um pouco antes, no sentido de que as nossas percepções têm sido muito afetadas pelas diferentes formas de trabalhar esse tema, exatamente por conta do engajamento dos sujeitos que realizam os direitos humanos. Né? É, essa semana eu assisti, por exemplo, virtualmente, no Supremo Tribunal, a sustentação na DPF que discutia a questão da suspensão ou o pedido de extrusão das terras indígenas na Amazônia, e que também envolvia a questão da exigência de que o Estado conferisse políticas de proteção aos indígenas no tocante à pandemia. E eu assisti, por exemplo, uma sustentação do Eloy Terena, advogado índio e terena, né, e que
talvez tenha sido assim inédita, né? A Vapchana já tinha feito isso no trabalho do Raposa Serra do Sol, mas nesse caso dessa semana, o Eloy representava a APIB, a Associação dos Povos Indígenas, como amicus curiae naquele processo, e falava com a autenticidade de um advogado que é, simultaneamente, um membro da comunidade de povos originários, né? Mas ele, ao fazer a sustentação, demarcou, a meu ver, para além das questões técnicas que ele trabalhou como advogado, né? Duas questões ontológicas que ele trouxe para o debate, né? A primeira foi configurar a sua sustentação pelo horizonte, digamos, a falta de uma outra expressão, cosmológico dos povos indígenas, né? Então, ele citou Ailton Krenak, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, né? Citou Davi Copevena, né? Com o tema do céu que está caindo sobre nossas cabeças, né? Ambos, o Davi e o Ailton, inserindo na discussão a questão dramática de que precisamos considerar a sério uma reflexão sobre o sentido de humanidade, né? Ailton Krenak chega a dizer assim, de que humanidade estamos falando, né? De que humanidade, né? E acho que na travessia o tema da humanidade mais do que nunca se coloca como uma exigência de reflexão para todos nós, né? E no caso de Eloy, na defesa, ao se referir a esses pensadores, a esses sábios de sua da extração de seus povos, das suas tradições, né? Fazia de modo dramático no sentido de nos interpelar, porque eles têm uma perspectiva muito bem definida da humanidade que eles constituem, que é uma humanidade plena que integra homem, mulher e natureza, né? Que tem uma totalidade que configura uma mediação em que a vida é o eixo, a vida plena, a vida decente, o viver bem, viver um com o outro, viver em comunhão com a natureza, é a sua principal expressão. Mas na sustentação, o Eloy colocava uma outra questão, é que, do ponto de vista do contexto em que a gente vive, local e global, o humano ainda é um problema. A gente fala de direitos humanos, mas a gente tem contextos bastante problemáticos para a articulação dessas duas expressões que formam a locução direitos humanos, porque, de fato, a gente não sabe muito bem o que é direito, nem sabe muito bem o que é humano. O Eloy dizia, aqui eu tenho que primeiro reivindicar para os senhores que têm um olhar sobre as nossas expectativas, que façam a leitura reflexiva e autocrítica da consideração que o social tem sobre a sobrevivência indígena, porque, para muitos, a condição humana do indígena não está estabelecida, não está definida. Nós somos, para muitos, sub-humanos ou não humanos. Basta ver que, no início do ano, no final do ano, na abertura das Nações Unidas, da Assembleia Nacional das Nações Unidas, o dirigente brasileiro ali presente se referiu aos indígenas como subcivilizados, sub-humanos, a ponto de merecer uma reprimenda veemente do cacique Raoni, né? E nessa conversa de hoje eu queria dedicar nosso encontro
O luto do cacique Aritana, que morreu essa semana, também vítima da Covid, né? Uma liderança que foi celebrada agora, na sua memória, pela imprensa mundial, mas não tem uma linha de primeira página de nenhum jornal brasileiro, né? Então, essa questão do humano não está dada. O humano não é uma dimensão, vamos dizer assim, que represente uma é, convenção entre nós ou um consenso entre nós. Se não nos perguntam o que é o humano, a gente sabe, mas se perguntam, a gente não sabe, não. Né? E não é uma questão trivial, como nós recordamos, pelo menos a partir dos livros de história, no empreendimento da conquista, né, que envolveu, por exemplo, lá no século XVI, configurar o protocolo de convivência entre o colonizador e os povos autóctones, foi preciso definir se havia consenso sobre a condição de humanidade dos indígenas. O debate de Valladolid, de 1537, 2 anos com a suspensão do empreendimento da conquista, enquanto não se definisse essa questão, para decidir se Índia era gente ou não. Um debate que contrapôs, de um lado, o bispo de Chiapas, Bartolomé de las Casas, e o jurista teólogo Ginês de Sepúlveda, né, que partilhava do entendimento da monstruosidade dos autóctones, né, feras, bestas. O registro dessas subjetividades na crônica da época era feito nos bestiários, ou seja, os repertórios em que as extravagâncias das expedições, né, anotava o que para eles eram selvagens, monstros, né? E no debate, aparentemente, de Las Casas foi vitorioso na sua tese, né? É, levando o Papa Paulo III, em 1537, a editar a bula, etc., na qual ele estabelece que os índios são nossos irmãos, gente como nós, têm alma e podem aceder a seus bens e aos sacramentos, ou seja, desde que se cristianizem, né? Então, o humano está dado aí, mas não é uma referência, né? Um pouco mais tarde, por exemplo, eu lendo uma das edições do jornal Porantim, do Conselho Indigenista Missionário, encontro lá, não é, uma crônica de um velho jagunço, de um velho pistoleiro que sempre colocou sua arma à disposição do latifúndio, e ele, recuperando suas memórias, faz um registro paroquial, né? Atirei nele, ele dizia, no índio, né? Quando cheguei perto, vi que chorava. Parecia gente. Na consciência daquele pistoleiro, o índio não era gente, por isso que ele não tinha nenhum drama de moral em alugar sua arma, né? Claro que se ele soubesse que era gente, ele não ia guardar a arma, ele ia cobrar mais, mas não estava apaziguado. Mas aquela inconsciência dele é diferente da nossa. Há 15 anos aqui em Brasília, jovens de classe média tocaram fogo num pataxó, aí da sua região, sul da Bahia, né? E quando interpelados, né, eles pediram desculpas, não sabiam que era um índio, eles pensaram que era um mendigo. Então, por isso, a indiferença
tocar o outro, né? A mesma coisa que o pistoleiro que matou o padre Josimo Tavares, né? Padre da teologia da libertação, negro, né? Engajado na defesa pastoral de camponeses de sem terras, né? Assassinado a Imperatriz no Maranhão, né? Quando o pistoleiro foi preso, às vezes eles são presos, né? Ele disse: mas por que me prendem? Eu não matei um padre, eu matei um comunista. Quer dizer, comunista pode, não é gente. Tanto que, durante a Lei de Segurança do Estado Novo, para subtrair Luiz Carlos Prestes das torturas de Filinto Miller, que levou depois o jornalista Davi Nasser a escrever um livro, Falta Alguém em Nuremberg, se referindo à polícia política de Getúlio e Filinto Miller, né? Sobral Pinto teve que invocar para superar as torturas que se faziam a Prestes e a Berger. Berger ficou louco em função desses maus tratos. Prestes foi para o comício de Getúlio no queremismo depois. Mas o Sobral Pinto invocou a lei de proteção aos animais, né? Para poder salvaguardar a violência contra o corpo de um comunista, não havia Constituição, no máximo a lei de proteção aos animais, por analogia, né? Por analogia. Vamos considerá-los como pessoas animais, já que não o reconhecemos como pessoas humanas, né? Então, veja que o humano é um dado problemático, né? Mesmo entre nós, com as nossas convicções mais esclarecidas, iluminadas, se consultarmos a Suma Teológica de Tomás de Aquino, vamos ver lá que, digamos, em benefício do doutor Angélico, que ele argumentasse pelo absurdo, que era o seu método, né? Supomos que, por absurdo, a mulher não tem alma. Está lá dito, a mulher não tem alma. Ele escreve isso. Supomos que, por absurdo, no seu método de pensar, né? Então, o que é a mulher? Definição que ele dá: vaso de concupiscência. Ontem celebramos 10 anos, ou não sei quantos anos, da Lei Maria da Penha, né? Está aí ainda, né? Essa coisificação da mulher transformada num corpo que até a lei civil preservou, pelo menos até a Constituição, quando uma das causas de separação era o não cumprimento do débito conjugal. O que é o débito conjugal? Conceder ou não conceder o próprio corpo, legalizar o estupro, né? O estupro doméstico, né? Que o social sempre foi uma característica do empreendimento colonial no nosso país, né? A nossa democracia racial é o estupro generalizado, né? Então, o humano é um dado em travessia, é um dado em construção. O filósofo Hegel dizia que nós não nascemos pessoas humanas, nós nos tornamos humanos, né? O humano não é uma derivada da condicionante biológica, é uma experiência na história. Nós não nascemos homens, ele dizia, nós nos tornamos homens. Depois, Simone de Beauvoir, hegelianamente, vai dizer: nós não nascemos mulheres, nós nos tornamos mulheres. Estou vendo entrar a professora Lília Simone, cumprimentos à professora Lília Simone, que é aqui do programa de Direitos Humanos da UNB, né? Mas é a juíza diretora da Escola de Formação da Magistratura do Distrito Federal também. Bem-vinda, Lília, que bom que está aqui nesse sábado friozinho, né? Parece aqui é até o Rio Grande do Sul, né? Então, eu diria assim, a própria condição da humanidade, né, de Hegel, a Eloy Terena, de Ailton Krenak, que é o Papa Paulo III, é uma experiência histórica,
É um construído, não é um dado. É pelo menos um construído. Não é dada essa condição pela nossa origem biológica. E como é que se faz essa construção? Ela se faz por mediação política. Né? Por isso que Aristóteles escreveu o livro A Política. Né? Aliás, onde ele também, para definir o humano, ele vai dizer que essa configuração é ele se constituir como um zoom politicum, né? Um animal político, porque se configura na polis, né? Exatamente para se contrapor ao que não tem função na polis, as mulheres ou os escravos. Os escravos, por exemplo, na política, é definido por ele como ferramentas que falam. Ferramentas que falam. Né? Que depois, em Roma, Cícero vai reproduzir utensílio vocalis, ferramenta falante, quer dizer, não humano, né? Algo que se projeta para a modernidade nessa inserção do subhumano na história econômica, na produção da existência social, em que os periféricos da conquista são todos subhumanos, não são plenamente humanizados, são alienados do humano, até chegar ao ponto mais agudo dessa alienação, que é a escravidão. O Brasil, por exemplo, no experimento colonial, né, até a independência, 1824, com uma Constituição promulgada com referência ao ideário dos direitos humanos burgueses. Todo homem nasce livre e igual em direitos, numa sociedade escravocrata, em que o trabalho é generalizadamente trabalho escravo. Então, o que é o escravo? Se o escravo trabalhador não é livre nem igual, é coisa, res nullius, tanto que o regime jurídico do escravo é o regime das coisas. Você compra escravo, vende escravo. Aí, na Recife de Alzirinha, no Museu de Apipucos, lá de Açúcar, tem todos os utensílios de subordinação dos escravos, né? Os pelourinhos, as cadeias, as máscaras de ferro, os ferros de queimar, de marcar, os açoites. Né? E nós mesmos, na nossa estrutura de sociedade livre, que aboliu a escravidão, ainda mantivemos como mediação pedagógica do trabalho o açoite, a chibata. E agora a gente tem ministro de Educação que está assumindo, recuperando a ideia da palmatória para poder coisificar a subjetividade que é crítica, que é autoconsciente, que tem projeto. Né? Então, esse é um ponto que eu gostaria de fixar. Né? Quer dizer, enquanto comunidade de sentidos, Comissão de Direitos Humanos, cotidianamente a gente tem que fazer o exercício entre nós do que nós realmente compreendemos para além do senso comum, das pré-compreensões daquilo que é ou no que é humano. Né? Então, se não nos perguntam, a gente sabe o que é, mas quando a gente é colocado diante da condição da nossa convivência, a partir dos nossos modelos civilizatórios, das nossas pré-compreensões sobre a nossa condição de existência social, será que sabemos mesmo do que estamos falando, mesmo entre nós, aqueles que estão nos mais qualificados conjuntos, né? Os comissionados das comissões de direitos humanos, os juízes lá na sua judicatura, não é isso? E, sobretudo, no contexto dramático de uma sociedade em exercício decolonial, né, que, por conta da herança desta origem, ela se apresenta no cenário da contemporaneidade pela mediação das exclusões. A de classe, por conta da tradição da escravidão,
a de gênero, por conta do patriarcalismo e da recusa de reconhecimento da dignidade protagonista da mulher, e a de gênero, porque é uma sociedade de homens brancos, proprietários, católicos, né? Ou pelo menos até a Constituição de 1824, depois cristãos. Né? Se a gente pensar que, por isso mesmo, a primeira Constituição foi chamada de Constituição da Mandioca, né? Porque o seu critério de afirmação da dignidade do humano ou da cidadania era ser homem, branco, católico e proprietário, homens de bem, né? Como ainda se usa hoje, né? Que não são aqueles que têm dignidade, são aqueles que têm renda, que são proprietários. Né? Por isso que, quando se faz a República, o José Murilo de Carvalho discute se há ou não cidadania no Brasil, pressupondo um debate prévio que é se há ou não povo no Brasil, né? E denomina esse livro de Os Bestializados. Né? Claro que juntando a dupla significação, né? A estupefação, assistiu-se à República sem se ter consciência do que estava acontecendo, mas são sub-humanos que estão fora do contexto de reconhecimento de direito do contrato social. Estão na zona pouco civilizada da convivência. Estão fora da dignidade do humano. Né? Então, se o humano não é um dado, é um construído, os direitos humanos são a representação realizadora da construção da humanidade, da construção do humano, da travessia, do processo de travessia em que vivemos. Né? E daquilo que, nesse processo, represente o movimento de percurso. Por isso que é muito relevante que se pense que o protagonismo que realiza os direitos humanos é o protagonismo do movimento, dos movimentos sociais, né? da mobilização do social em torno da sua a condição de realização. Né? E aí eu penso que os direitos humanos devem ser avaliados nessa travessia fora do contexto daquilo que represente as nossas ideologizações, as nossas representações hipostasiadas, sublimadas, mas no mergulho da correspondência entre os discursos que a gente realiza sobre esse processo e a realidade que constitui esses discursos. Né? Por isso que eu digo que os direitos humanos não são as declarações de direitos humanos, não são os monumentos, não é isso? Agora, nesses levantes aí que a gente assistiu em função do racismo na Europa e nos Estados Unidos, o simbólico foi derrubar as estátuas, né, dos heróis, né, dos monumentos, de escravocratas, de que nem escapa Locke, que fala do contrato social e é um dos patronos dos direitos humanos, mas que vivia, que sobrevivia economicamente com os royalties de suas ações do mercado escravo. Tinha ações das companhias de transporte de massas de escravos, né, para a industrialização na Inglaterra, para o começo do processo econômico da Inglaterra. Né? Então, a exigência nossa é nem sequer se deixar, por exemplo, iludir pelas ideias, né, de Locke ou de qualquer outro autor de direitos humanos, né, de teoria de direitos humanos, mas dialogar, né, com os sujeitos propriamente ditos e com seus interlocutores, que podem ser as expressões da intelectualidade militante, nós, os acadêmicos, os mediadores das comissões de direitos humanos, mas num diálogo em que a gente extraia de nossos discursos, das nossas ideias, aquele lastro de pré-compreensões que, da língua, da semântica até os conceitos, vêm permeados por essas ideologias. Né? A começar na nossa luta com o vernáculo, com o dicionário. Mulher honesta, né, doutora Lília? O que é mulher honesta, não é isso? Está lá no Aurélio, é a que é virtuosa, não é isso?
homem honesto, o que é? É o probo, está lá no Aurélio. Né? Mas isso vai para o direito penal. Né? O rapto é o sequestro de mulher honesta. Né? Por isso que as feministas têm que lutar contra o patriarcalismo, mas contra o dicionário também. Ocupar ou invadir. Né? Olha a tensão entre o direito penal e a teoria da política. Né? A semantização com o deslocamento do vernáculo descriminaliza, porque invadir é o núcleo do tipo esbulho possessório. Ocupar é a politização do acesso à terra e ao território. Olha a tensão dramática que tem que ser travada, né? Então, o nosso trabalho é desentrañar no campo teórico e no campo político essas pré-compreensões e fazer a travessia. Aliás, o constitucionalista Canotilho usa a expressão palavras viajantes. Ele diz palavras viajantes. Olha aí, de novo a travessia. Né? Palavras viajantes, elas transitam, às vezes conservam a sua expressão semântica, mas elas não significam mais o mesmo, né? Direito, Estado, Constituição, lei. Né? Então, o nosso processo é exatamente mergulhar nessas contradições, construir os nossos referenciais interpretativos, e aí eu penso, né, não ficar refém das simbologias, as estátuas. Claro, a gente pode brigar com as estátuas para derrubá-las ou com as ruas para mudar o nome delas, não é isso? Como aqui na minha universidade, o hospital chamava Emílio Médici, o hospital universitário. Né? Hoje é o hospital universitário, tira o Médici dessa história. Né? Ressignificar, né, no simbólico, mas, sobretudo, dialogar com o protagonismo dos sujeitos que, nas suas lutas por reconhecimento e por dignidade de seu projeto, inscreve a constitutividade dos direitos humanos em travessia, em trânsito, para afirmar que estes são, de fato, a expressão dessas experiências concretas de afirmação de humano, de realização de humano, né, que é o que penso a agenda do nosso trabalho deve orientar. Quer dizer, no diálogo com os movimentos sociais, medindo, claro, a dimensão ética desse processo. O professor Roberto Lira Filho, quando falava de direito, dizia que era a enunciação dos princípios de uma legítima organização social da liberdade. Precisa discutir a legitimidade disso, e o que a gente faz, por exemplo, no nosso empreendimento chamado Direito Achado na Rua, para pensar o simbólico do espaço público, onde as opiniões se formam, e a experiência da transformação das multidões, das massas amorfas, das expressões organizativas em povo que tem titularidade, tem subjetividade ativa e que constrói permanentemente direitos. Né? Por isso que Lefort dizia que a democracia é invenção, porque é a possibilidade de criação permanente de direitos. Os direitos não são quantidades, não são artefatos de uma linha de produção de processos normativos que se acumulem nas prateleiras de um almoxarifado de normas. Os direitos são relações, são relações. A Constituição diz que esse conjunto aqui não exclui outros direitos que derivem da natureza do regime. Quer dizer, da construção democrática, ou dos princípios que a Constituição adota. Que princípios? Os direitos humanos. Né? Estão lá definidos. Então, são expansíveis. Não há direitos demais, não são quantificáveis, são relações e são a tradução do nosso percurso histórico de desalienar-se, de humanizar-se, cada vez mais humanos, mais plenamente humanos. A que limite? Ao infinito, né? Até que nos tornemos todos anjos, né? Os santos. Né? E ainda assim teremos que continuar a luta, porque há os íncubos e os súcubos, não é isso? Lúcifer que nos diga, né? Mas então
eu queria finalizar, né? Porque não estou pregando para os convertidos, né? Então, tenho mais a aprender com vocês e a minha função aqui é apenas de levantar algumas questões, não é isso? Não é para jogar fora as declarações de direitos, elas são sínteses aproximadas, né? Mas elas não traduzem, porque elas são cristalizações. No momento em que elas surgem, elas já estão morrendo. E elas não esgotam esse potencial, essa travessia, né? Como, já que a Alzirinha está aqui, como diria Amós, eu quero ver a justiça jorrar como fonte que não cessa nunca e o direito se realizar a partir deste jorro contínuo, né? Ele não ficou lá atrás. Eu estou falando isso em homenagem à Alzirinha, nossa teóloga aqui, né? É, Alzirinha é o nome dela, né? Não é a abreviatura, não, viu? É porque a mãe dela é Alzira. Muito bem. Está bem assim, professor Paulo Carbonari? Muito bem, professor. Muito obrigado. Acho que trouxeste aí muitos elementos importantes para a gente compreender e, ao mesmo tempo, nos provocar para a reflexão e para o diálogo e para essa travessia para a qual o grande Guimarães Rosa, que nos inspira, dizia que o que a gente precisa é de coragem, né, para defender a vida, para defender os direitos humanos, e, nesse sentido, como ele dizia, é preciso ser alegre no meio da alegria e ainda mais alegre no meio da tristeza. Então, o que você nos traz são elementos para que a gente se alegre, ainda que nessa contradição toda, no meio de toda essa tristeza. Então, muito obrigado. Eu passo agora, então, para quem quiser fazer intervenções, por favor, só se inscreva no chat, que aí a gente pede que quem for, eu vou chamando aqui, e aí libera o microfone para a fala. Então, por favor, quem quiser, temos um tempo ainda, temos uns 10 minutos para questões, depois um tempinho para o professor concluir, já que ele também precisa sair às 10h45. Então, É só mudar o canal, que a gente sai agora de uma live para outra. Para outra, exatamente. Eu estava dizendo que essas épocas aqui fazem a gente superar uma lei da física e permitem que a gente ocupe 2 lugares ao mesmo tempo. Então, dá para pôr. Estou vendo entrar aí o Paulo Renan. O Paulo Renan coordena um projeto aqui chamado Direito Achado na Rede. Quer dizer, a rede é essa rede nossa aqui de comunicação, né? Ele está inscrito, pode falar. Samira Naspolini, Samira da área de educação em ensino jurídico. Muito bem, está inscrito o Paulo Renan. Então, por favor, Paulo, pode abrir. Eita. Olha só, bom dia, né? Primeiramente, e queria. Bom, não vou deitar na rede, porque essa semana aí deu um problema danado. O advogado lá que foi falar na rede, o pessoal ficou bravo com ele, viu? Ele levou o pé da letra, né? É. Mas é isso, eu queria fazer essa provocação, né, de que nesse momento a gente vê, né, a gente já vinha experimentando o fortalecimento das lutas das mulheres nas ruas, né, principalmente, e que se mostraram desde de Eduardo Cunha, né, elas que foram com mais organização e mais apetite, e ainda esse ano, né, no 8 de março, fizeram uma participação bem significativa, e agora nas redes também se mostram, né, bastante o movimento negro, né, e as questões raciais. A gente teve pelo menos 3 episódios, né, de quinta para sexta, e a diferença da mobilização que se levanta quando a gente usa a internet para divulgar essas questões e problematizar, comparando, por exemplo, como quando aquele garoto foi assassinado no supermercado, né, no Extra, que o segurança também o asfixiou até a morte, né? E a gente tem agora a rede servindo de espaço para essas lutas, né, de direitos humanos. Né? E aí a brincadeira que eu fiz há 10 anos, acho que ainda não alcancei a maturidade teórica no tema, mas a fagulha, a percepção tá por aí, tá rondando. E é isso. Só e agradecer, né, sempre a inspiração do Direito Achado na Rua. Obrigado, Queria Paulo. apresentar, né?
Sou Paulo Renan, professor. Fui graduado na UNB, fiz mestrado na UNB, agora sou professor aqui no ICEUB, pesquisando aí Direito Achado na Rede. É isso, obrigado, gente. Boa manhã. Obrigado, Paulo. Está inscrito Edson, quem quiser, por favor, vai se inscrevendo aí. Edson. É o Conselho Estadual? Não, comissão. Hã? Comissão. Bom dia. Deixa eu perguntar a ele. Ontem ele falou para mim que pode falar, Edson. Então, falando aqui diretamente do pré-assentamento popular, Ana Ferreira e Pamela Goiás, eu fiquei satisfeito, agradecido aí à professora Nilva, que convidou a nós para poder participar. E muito rico esse momento, essa fala, e dialoga muito com a nossa realidade aqui. Aqui nós participamos do Observatório de Direitos Humanos, com a Universidade Federal em Catalão, com o professor Luiz Carvalho, e nós procuramos construir aqui uma rede de resistência e de solidariedade, porque a qualquer momento pode ter uma decisão desfavorável a nós, e nós precisamos contar com essa rede nacional para fazer pressão nos dois sentidos, a pressão física na resistência aqui na área, mas, ao mesmo tempo, interligando os parceiros, né, das universidades pelo país afora, para que, né, em caso de acontecer isso, conseguir falar imediatamente com as comissões de direitos humanos do Congresso, da OAB, da Igreja, no sentido de intensificar o pedido de clemência, de socorro, para que seja revogado. Né? Aqui nós conseguimos suspender uma liminar de despejo, porque nós temos advogados muito bons, advogado popular, que é fruto da própria organização da sociedade, curso que sofreu retaliação, né, por esse governo golpista aí, né, um curso que a gente tinha aqui em Goiás Velho. Ou seja, com esses advogados a gente conseguiu suspender o processo e ele está lá na instância do STJ, mas a qualquer dia, né, ele vai ser julgado, e aqui no primeiro momento nós perdemos de 4-1, só o relator no TRF4 votou com nós. Então é claro que a gente está com as orelhas em pé, né? Porque se for num efeito cascata, por exemplo, a tendência do juiz é de seguir o parecer. E eu quero dizer que por que nós estamos querendo ser despejados? Não foi os donos da terra que pediu para suspender o assentamento, foi um fazendeiro, um latifundiário vizinho que comprou um pedacinho dessa terra e ele não quis, ou ele não quer que a área seja assentamento. Ele que entrou contra o assentamento, pedindo para suspender o decreto. Qual a alegação que o José bem colocou aí, professor? É porque a terra foi ocupada. E aí tem a maldita lei do FHC lá, do PSDB, dos tucanos, que colocou essa lei que terra, né, que é ocupada, ela não pode ser objeto de reforma agrária. Então, eles pegou exatamente sobre isso para dizer que essa área não pode ser assentamento de famílias. Então, hoje aqui tem 45 famílias. Nós já fez um assentamento popular, que nós pegou o mapa imaginário e distribuímos as famílias com o apoio da Universidade Federal. E nós já estamos no assentamento popular, porque as famílias estão esparramadas. Então, eu concluo aqui dizendo que foi muito bom, oportuno, e reitero aqui a nossa rede de solidariedade com vocês, junto com o nosso Observatório de Direitos Humanos aqui de Goiás. Muito obrigado aí. Maravilha, Edson. Estamos juntos. Que bom que você está aí acompanhando desde a ocupação aí. Clóvis está inscrito, depois o Igor. Por favor, Clóvis. Bom dia a todos, bom dia a todas. Eu sou Clóvis Araújo, professor do curso de Direito da UNEB, aqui na Bahia, Universidade do Estado da Bahia, e também doutorando, mestre em Direito na UNB, com a orientação do professor José Geraldo, lá no período de 2003, 2005, num período de efervescência dos conflitos do campo. Então, fico impressionado, inclusive, com o depoimento do colega que agora acaba de falar,
porque o meu mestrado foi feito justamente a partir dos acampamentos do Sem Terra aqui na Bahia. Então, para mim, essa questão dos direitos humanos, né, que o professor José Geraldo traz, tá? E assim, lembrando que cada encontro com o professor José Geraldo é um aprendizado novo. Eu que agora estou tentando, finalmente, professor, entender Hegel, essa semana lendo o prefácio da Fenomenologia do Espírito, depois de ler a Dialética do Senhor e do Escravo, essa questão do reconhecimento e tal. Então, assim, eu estou, a cada encontro que tenho, fico enchendo, desculpa aí o termo, enchendo o saco dos colegas, das colegas, tentando compreender a atualidade deste pensamento, a atualidade do método, e diante das diversas leituras que hoje são feitas. Aproveito para cumprimentar a colega, companheira de grandes lutas, que estou vendo que está por aqui, Eneida, também, e dizer que, assim, é difícil fazer uma pergunta para o professor José Geraldo diante, porque o tempo muito pouco, e aí ele traz uma chuva de reflexões, tá? E para a gente, o tempo da live é insuficiente para digerir, para fazer o processo de ruminação, para poder formular perguntas. Daí é mais um momento para mim de chegar e dizer que é um prazer muito grande, agradecer pela oportunidade de mais uma vez estar num debate deste nível, né, com colegas de várias instituições que eu estou vendo que entraram aqui, e dizer que eu estou agora nessa volta à universidade, agora na condição em geografia, para tentar entender a questão agrária aqui na Bahia, sobretudo na região oeste, uma região de fronteira, uma região de grandes violências do latifúndio, através do agronegócio, da monocultura, sobretudo da soja, e que está expulsando as comunidades tradicionais e matando o cerrado. Então é isso, eu sei que o tempo está limitado, era só esse comentário que eu gostaria de fazer. Gostaria de fazer muito mais, mas... Só uma observação em relação ao Clóvis, ele coordena a turma especial de assentados da Reforma Agrária, a turma de área de direito do Pronera, que instalou nas universidades a qualificação de camponeses assentados no sistema universitário, sobretudo em direito, né? Ele coordena uma das turmas. Obrigado, Clóvis. Vai lá, Igor. Desculpa, está me ouvindo certinho? Sim, pode falar. Bom dia, primeiramente, professor José Geraldo, dizer da minha admiração, que não é de hoje, pela sua figura, e na pessoa dele cumprimentar todos e todas as demais presentes, fazer uma pergunta relativamente objetiva, mas que para mim é muito cara, a respeito do ensino jurídico nos dias de hoje. Eu sou professor aqui da Faculdade de Direito da IMED, de Passo Fundo, conterrâneo, professor Paulo, e hoje em dia nós vemos um ensino, um estudo do direito cada vez mais focado em índices, em OAB, em ENAD, enfim, em circunstâncias que o mercado acaba, por vezes, exigindo das instituições. E a minha pergunta vai... E temos um contexto também de uma troca de informações de um tempo novo, inclusive representado por uma cultura de ódio existente nas redes sociais, que acaba, de certa forma, afetando todos os participantes desse debate, dessa formação, que por vezes tem dificuldade de realizar esses filtros. E nós, do posto de sala de aula, temos a obrigação de promover o debate a respeito. Então, eu queria ouvir um pouquinho, se possível, o professor José Geraldo, a respeito de como levar na Faculdade de Direito de hoje esse debate tão insurgente, num paralelo, talvez possível, à realidade dos anos 80, que surgido o movimento. Então, mais nesse sentido, apenas ouvir um pouquinho, professor, se possível, a respeito disso. Obrigado. Obrigado, Igor. Então, não tem mais inscritos, já são 10h30, então a gente quer já passar para o professor Zé Geraldo para ele fazer considerações sobre os comentários, as perguntas, enfim, e também fazer o seu encerramento. Então, Zé, é contigo. Bem, a minha motivação foi levantar questões, né? Eu acho que mais
exigente do que se meter a dar respostas. Acho que a gente tem que trabalhar muito para ver quais são as perguntas que o tempo requer da gente para poder orientar a nossa ação no mundo, né? Nossa ação consciente no mundo. E então muitas coisas vão ficar lançadas, mas para a continuidade da nossa efabulação nos nossos contextos, sobretudo quando se trata de uma comissão em que esse é o modo pelo qual o trabalho de intervenção se realiza, né? Que é um pouco o que o Edson Pintor pediu da gente, né, no tocante a uma postura de solidariedade, que é a exigência da dignidade do humano na construção dos direitos, né? Então, muitas questões que foram postas aqui, elas tentam balizar, né, os elementos que são importantes para esse nosso modo de agir e de pensar, né? Por exemplo, o Renan mostrou a importância de, sobretudo agora, durante a pandemia, né? Não perdemos a dimensão de solidariedade que a gente precisa ter, e mais do que nunca os direitos humanos se tornam uma referência para mediar as redes de solidariedade que a gente tem que construir. Essa foi uma coisa importante, né? As redes estavam criando o que o Boaventura de Souza Santos chama de comunidades de solidão, né? Que o Papa critica, falando da militância de sofá, ou reivindicar uma teologia de solidariedade política, porque ele diz que a política é a dimensão sublime da caridade, né? Mas para uma igreja em saída, que se coloque como função pastoral, de transformar as realidades superando as condições de injustiça. Por isso a teologia dele dos 3 T's: terra, teto, trabalho. E agora, na pandemia, dizendo que é preciso vencer o capitalismo, porque ele descarta o humano, coisifica o sujeito, né? Então ele está pedindo um salário universal, está fazendo o que a condição da produção, inclusive no Brasil com o neoliberalismo, gerou no descarte do social, né? Aqui, inclusive, com uma maneira brutal, cínica, né, de dizer que a pilha de 100 mil mortos não deve impedir a gente de sair por aí buscando se safar da coisa, né? Não pode se safar, tem que responsabilizar um desgoverno que não coordena uma ação de defesa da dignidade das pessoas, né? Então, o Renan mostra como as redes elas podem se tornar comunidades de solidariedade, né? Para que a gente possa, por exemplo, como pediu o Edson, estar atento ao drama dele de Catalão, né? E mobilizar imediatamente as nossas energias globalizadas, né? Para conferir categorias, conceitos, listas de apoio, contribuições, né, que fortaleçam sua agenda de luta e a superação dos obstáculos normativos, legislativos, políticos que se contrapõem às condições de reconhecimento do acesso à terra e território, né? Quer dizer, do direito da apropriação da propriedade como função social, né? Acho que a gente está conseguindo isso, e o Supremo, por exemplo, até está recuando em algumas posições, o marco temporal, a questão da demarcação por áreas, mesmo com algumas condicionantes, mas que reconhece os direitos tradicionais sobre a terra e território, né? E, bom, as questões são muitas. O Igor, eu fui por 18 anos membro da Comissão de Direitos Humanos, de Ensino Jurídico do Conselho Federal da AB, participei da organização do Provão, de tudo. Eu acho assim que o ensino do direito recebeu grande influxo de problematização e de configuração, vamos dizer assim, de seu exercício para construir
o jurídico como realizador de determinados fundamentos que são fundamentos que não se esgotam na sua expressão legislativa, em que a educação seja uma reprodução de códigos, mas seja pensar o direito para além dos códigos, pensar os direitos como dimensão do social que se organiza de forma digna, né? Quando tomou posse no Supremo, na presidência, o ministro Lewandowski disse que ele queria configurar seu mandato de presidente a partir de 2 fundamentos. Um seria universalizar as audiências de custódia, que era colocar o juiz em face do réu para que ele percebesse naquela abstração do processo o humano que estava diante da sua capacidade de julgar. E, de preferência, para ver se ele sofreu tortura, para ver se ele foi maltratado, se alguns dos seus direitos foram negados, né? E há grande resistência dos juízes para isso, não porque eles não sejam solidários, mas é porque o ensino e a prática operacional do direito se papelizaram. Então, acho que você está pedindo que a gente despapelize o ensino do direito, né? Para que a vida encarnada se apresente do ponto de vista daquilo que é o objeto da nossa compreensão, que a gente possa desenvolver uma dimensão que é aquilo que a reforma tentou colocar, das habilidades, das competências, e não da memória das pessoas, da capacidade de reproduzir parágrafos e incisos, né? Ser sensível. O que uma filósofa de Chicago, que, aliás, trabalha com a Amartya Sen, Martha Nussbaum, propôs num livro chamado A Justiça Poética. A justiça poética não é do juiz que declama poesia, é daquele que é sensível, que é capaz de colocar-se no lugar do outro. Algo que o jurista teria que ser quando mergulha nesse ambiente, né? E que não é algo que fique somente no bacharel. Esse Comblan que Alzirinha trabalha é um jurista, né? É um padre, né? Mas, no fundo, as suas obras são obras de direito, porque ele lê o Evangelho pela realização da justiça, Gálatas, né? E ele escreveu a Teologia da Segurança Nacional, para mostrar como a legislação retira a dignidade do humano e da cidadania por um viés de uso operativo do legislativo para negar direitos, né? Então, o outro aspecto que o Lewandowski disse que queria imprimir era inculcar na formação dos juízes, e aí eu me aproprio para todos os operadores de direito, sobretudo esses que estão na Lava Jato, né? Ou que têm a mentalidade lavajatista, né? Inculcar na mentalidade dos juízes a carência da sua formação nas escolas de direito e nas escolas de magistratura, que é a educação para os direitos humanos. Eles, assim, baseado em pesquisas, né? 40% dos juízes brasileiros em pesquisa, a Dignitatis fez essa pesquisa, nunca tiveram na sua formação, seja no curso de direito, ou seja nas escolas de formação de magistrados, programas de direitos humanos. Nunca tiveram. Eram resíduos dos cursos de direito constitucional, como direitos fundamentais, né? Ou de direito internacional, como tratados e convenções, né? E, mesmo assim, por exemplo, eles nem conhecem a Convenção 69, que fala da consulta aos povos sobre os direitos que lhe dizem respeito, né? E mais, somente 6% dos juízes brasileiros, a pesquisa foi feita no Rio de Janeiro, como parâmetro, já aplicaram ou têm conhecimento de alguma decisão em sede de Corte Internacional de Direitos Humanos com a matéria, com esse tema, né? 6% não sabem, por isso que eles nem sabem que existe a Convenção 69 ou os tratados, ou que essas normas fazem parte do direito interno,
o que levou o juiz-presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos brasileiro, meu colega aqui da UNB, Antônio Augusto Cansado Trindade, a dizer que a maior dificuldade de internalização do direito nacional, das normas de direito internacional de direitos humanos, é o obstáculo do positivismo, que não reconhece direito fora da lei interna e, por conseguinte, não compreende a integração dos sistemas globais de direito, né? Então, o ensino do direito está configurado para se abrir a esse processo, mas ele está contido num problema da nossa realidade decolonial, que é a que interfere na realização dessa promessa expansiva dos currículos, gerando essa condição de classe social que as profissões universitárias proporcionam, por exemplo, as de direito, né? De novo a Lava Jato, essa gente que perde o horizonte de aplicação do direito, mas só valoriza a estratégia de ascensão social, de gordos salários, de capacidade de ter gratificações, poder usar porte de arma e ter carteirinha para entrar no cinema e se expressar como aquele desembargador passeando ali nas praias de Santos para dizer: o direito sou eu, não é isso? Porque eu falo francês, é uma questão de classe, não é isso? Então, como vencer o obstáculo de classe? Como vencer o obstáculo de raça? Quantos negros estão na magistratura ou na advocacia? Né? Se não fossem as políticas de direitos humanos, cotas, a gente teria aquela estrutura da educação superior para formar as elites, como se pretendia em 1827, com o currículo que queria formar a diplomacia, a administração pública e o judiciário, né? Então, é um debate enorme. Nesse aí, a gente pode fazer uma outra live, que eu tenho muito a dizer, porque participei desse processo todo, e contraponho a isso, aí eu vou lhe sugerir que entre na linha dessa discussão a nossa proposta do direito achado na rua, tá certo? Que tenta pensar o jurídico como manifestação do social, inscrito nas suas práticas, e que requer de nós, como pediu o Edson, que leia na sua atuação constitutiva nas relações emergentes do seu social, o jurídico que se emancipa e que já é direito, ainda que não tenha sido transformado em lei. E é direito mesmo quando se contrapõe à lei, porque ele se realiza como expressão constitutiva da própria justiça, né? De novo, Amós, não é isso? De novo, Amós, né? Eu, ultimamente, por conta dessas crises, não cito mais nem Marx, nem Lenin, eu só cito a Bíblia, tá certo? Eu só cito a Bíblia porque parece que a gente voltou ao essencialismo, né? Mas tem tanta coisa boa lá, né, Alzirinha? Tanta coisa boa lá. Eu explico o modo de produção, tudo com a Bíblia. E aí encontro essas coincidências, né? Que diabos foi fazer no Manifesto Comunista de 1848 a expressão dos Atos dos Apóstolos de que a sociedade se constitui quando você articula as necessidades com o trabalho? Quer dizer, os apóstolos recebiam os cristãos que traziam o produto do seu trabalho, que passava a ser distribuído a cada um conforme a sua necessidade. Lucas, lá nos Atos. O que isso foi fazer no Manifesto Comunista, eu não tenho a menor ideia, né? Mas é a travessia, não é isso? Bom, obrigado. Obrigado. Eu tenho que entrar no programa de rádio agora da Comissão de Justiça e Paz. A gente tem um programa de rádio na Comissão de Justiça e Paz que prega a libertação numa rádio de ordens da teologia da prosperidade. É uma graça, é uma graça. Muito Zé, bem. Com licença, só para agregar, acho que a encíclica Rerum Novarum, no direito Leão do trabalho, Leão também 13. pode ser citada. Pode ser citada.
Ótimo. Então, gente, de fato o professor José tem esse compromisso, já está em cima do laço. Quero agradecer a todos e todas. Presença nacional hoje, tem gente de vários estados, do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul, Sudeste. Maravilha, Zé. Por tua conta, essa... Eu vi a Cirle. A Cirle é uma advogada criminalista brilhante que fez uma tese de doutorado lá em Goiânia sobre educação popular e formação jurídica. Paulo Freire, educação popular Ótimo. E formação jurídica. Está aí como uma sugestão. Então, quero agradecer a todos e todas pela presença aqui. Muito bom, claro, sempre seria ótimo a gente passar uma manhã ouvindo o professor Zé Geraldo, que a gente não cansa, porque ele, além de tudo, injeta aquilo que o Maturana diz que está na base do nosso conhecimento, né? O Maturana diz que a animação vale mais a maneira como a gente se propõe a entender do que achar que tem uma objetividade que a gente alcança por alguma verdade escondida em algum lugar que a gente ainda não encontrou. Então, o que o Zé nos ensina é que, efetivamente, os afetos são fundamentais para a gente construir conhecimento, porque eles é que nos comprometem nessa luta comum, né, pela realização dos direitos humanos. Zé, muito obrigado. Dá um abraço para a Naíra aí também. Feliz Dia dos Pais para todos e todas amanhã. Valeu. E obrigado por me trazer minha priminha aí, Alzirinha, que eu não vi há muito tempo. Dê um beijo de tia Alzira, viu, Alzirinha? Muito bem. Tchau, tchau, viu? Sim, obrigada. Muito obrigado. Até o próximo encontro, professor José Geraldo. Grande abraço. Um abraço. Valeu. Tchau, muito obrigado. Bom final de semana. Feliz Dia dos Pais, pessoal. Obrigado. Vou sair aqui e entrar na outra, viu? Um beijão. Vai lá, Zé. Tudo bom. Só para falar uma coisa, na política de educação para a saúde do Sul, se inscreveu como requisito de fundamentação pedagógica, além da dialogicidade, a amorosidade. A categoria amorosidade, categoria de Maturana, amor, né? Está inscrito na política de educação para a saúde, educação popular. Mas também é Paulo Freire, está na pedagogia do oprimido, da amorosidade. Muito bom, gente. Tchau.